Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislaine Paixão, bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10. Para mim é sempre um prazer muito grande, muito enorme, uma satisfação estar aqui com vocês na nossa companhia, mesmo que seja um videozinho curto, mas eu gosto de estar sempre aqui junto com vocês e trazendo dicas que possam te ajudar, te auxiliar nos seus estudos diários, sejam eles práticos, teóricos, né? Enfim, às vezes eu dou uns puxãozinhos de orelha, outras vezes eu dou uns conselhos, outras vezes eu trago dicas muito valiosas, creio que na maioria das vezes. E, como não poderia faltar, trouxe a nossa dica da semana hoje, é uma dica muito importante e deu certo, deu assim muito certo com uma aluna minha e eu resolvi compartilhar com vocês porque eu acredito que a dificuldade que ela teve pode ser a dificuldade de muitos de vocês. Como funcionou com ela, então eu acredito que funcione com vocês também, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre a dica, a verdade que eu trago hoje é sobre o MTS, né? Linguagem rítmica, certo? Mas antes, né, eu peço para você dar aquele like nos nossos vídeos aqui do canal, nos meus vídeos do canal, compartilhem com outras pessoas que você saiba que pode ajudar, né, outras pessoas que têm a mesma dificuldade, que possuem a mesma dificuldade que você, e às vezes algum assunto que ela procura, essa pessoa procura, pode encontrar aqui no meu canal. Então não esqueça de dar aquele joinha, os comentários de vocês também embaixo de cada vídeo, que é muito importante, eu gosto de comentar, respondo um a um, na medida do possível, claro. E se você ainda não é inscrito no canal, tá chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vindo primeiramente, muito bem-vindo, aqui é animação total, viu? Não tem desânimo, tem que ser um estudo assim, um canal animado, né? Estudar já é um pouquinho, tem gente que fala assim, estudar já é chato, né? Se for naquele desânimo todo, fica mais chato ainda. Então aqui você está no lugar certo, está no lugar correto, tá bom? Eu estava dando aula agora há pouco e aí parei rapidinho, falei, preciso fazer um vídeo sobre isso no canal, então vim aqui compartilhar com vocês. Então, não é inscrito ainda? Clica aqui, se inscreve no meu canal, não esquece de apertar os sininhos para ficar sempre por dentro, recebendo as notificações, certo? Então a nossa dica de hoje, eu falo sobre MTS, linguagem rítmica. Muitos de vocês têm muitas, inúmeras dificuldades em questão do MTS na linguagem rítmica. Contando assim em rápidas palavras, uma aluna minha tinha uma dificuldade assim monstra na linguagem rítmica, ela não entendia de jeito nenhum. Assim, eu explicava e ela não entendia. Na verdade, ela veio de uma outra professora e ela veio assim com a cabeça feita uma salada mista, né? E não tinha assim Cristo que fizesse ela entender a bendita da linguagem rítmica. E eu comecei a observar aquilo e comecei a estudar, assim, algumas coisas. Nas minhas horas vagas eu ficava pensando naquilo. Eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para que ela entenda essa linguagem rítmica. Então, de tanto ficar pensando, matutando, acho que saiu até fumaça, assim, da minha cabeça. Eu falei, vamos lá para as experiências, né? Vamos fazer os experimentos para saber se vai dar certo. E o resultado foi tão bom que, graças a Deus, deu tudo certo. Foi um sucesso, por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então, a questão da linguagem rítmica, né? Ela se confundia muito e fazia uma salada mista. Para vocês terem ideia, teve um dia que ela travou e ela simplesmente pegou o MTS, abriu assim e ficou assim parada e tipo, por onde eu começo? Aí eu falei, meu Deus, o negócio é mais complicado do que eu imaginava. Mas enfim, então o que eu apresentei para ela? O que eu apresentei para ela que muitos de vocês talvez conheçam, outros não. Meu amigo Pozzoli. Pozzoli. Quem já ouviu falar do Pozzoli? Deixa aqui nos comentários. Gente, o Pozzoli é um livro de... Na verdade, não é um livro, né? Aqui nele diz que é um guia de solfejo, né? É um guia teórico prático para o ensino de ditado musical. Tá, mas o que isso tem a ver com a gente? O Pozzoli, ele é um livro muito utilizado nos conservatórios e faculdades também. Tanto é que eu já vi o Pozzoli assim de capa a capa no conservatório e também de capa a capa na faculdade, já vi e revi trocentas vezes. E eu gosto muito do Pozzoli. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo usar, né, utilizar o Pozzoli como complemento nas explicações da minha aula sobre MTS parte de linguagem rítmica, certo?
Tem pessoas, já tem alunos, já conheço algumas, né, algumas irmãs ou até mesmo irmãos que utilizam o pozole. Só que eles fazem de uma maneira diferente, que acaba trocando 6 por meia dúzia. O que eu quero dizer com isso? O MTS, né? O MTS, na linguagem rítmica, o que a gente faz? A gente só fica com a nossa mão aqui, fazendo o movimento elíptico. Nada contra o movimento elíptico, mas só fica nisso, né? E aí você fica tá, fa, ti, fi, tá, te, ti, tá, e, fi, tá, e tá, ti, ti, tá, e só fica nisso. E a sua mão tá aqui, ó. E você tá falando a linguagem rítmica e não sabe nem o que a sua mão tá fazendo. Ela só tá aqui, ó, no automático. Aí você não sabe se tem que falar o tá aqui, se é em cima, se é do lado, se é do outro, o que você tá fazendo. Mas você tá aqui, ó. Tá, e, fi, tá, te, ti, tá, tudo fora de ritmo. E aí? Claro que tá fora de ritmo, você não tá sentindo o ritmo. E eu sou da seguinte tese, eu defendo a seguinte tese. Você vai estudar ritmo, você tem que sentir o ritmo. Sim, mas como assim sentir o ritmo, prof? Você tem que sentir, nem que você faça batucada e bata a palma e bata a mão e o pé, mas você tem que sentir isso. Estudar a música não é só simplesmente pegar alguma coisa de teoria e enfiar aqui ó, na cabeça dos alunos e já era. Não, já falei isso, ensinar a música é muito além disso. Então, eu apresentei o pozole para essa minha aluna. A partir do momento que eu apresentei o pozole para ela de uma outra maneira, nossa, foi assim como se eu acendesse uma luz no fim do túnel. Esclareceu assim de uma maneira bruscamente. Então o que eu fiz? Ela já conhecia o MTS quando ela veio estudar comigo, ela já sabia o que era tati, tata, fatife, tateti, assim por diante, etc e tal, que nós já sabemos da bendita da linguagem, né? Então, o problema dela é que ela não conseguia encaixar os tempos devidos na linguagem rítmica. Então, o que eu fiz? Tirei o MTS, deixei ele ali no cantinho de molho, falei, esquece que existe MTS neste momento, certo? Certo, pois bem, peguei o pozole e apresentei para ela. Falei, ó, nós temos aqui as colcheias, né? Todas as vezes que aparecer semibreve, mínima e semínima, nós vamos chamar de tá. Todas as vezes que aparecer as colcheias, nós vamos chamar de tá, ti, ok? Todas as vezes que aparecerem semicolcheias, nós vamos chamá-las de tafatife. Professora, mas você está usando a mesma linguagem do MTS? Sim, o mesmo nome da linguagem rítmica do MTS eu utilizei no pozole, só que de uma maneira diferente. Querendo ou não, sem ela perceber, eu trabalhei, além da parte da linguagem rítmica, eu desenvolvi nela coordenação motora, que também tinha algumas coisas que, né, estavam ali um pouquinho a desejar, que tinham que ser consertadas. Então, apenas utilizando um método, que é o pozole, eu consegui trabalhar a linguagem rítmica e coordenação motora também de uma maneira muito lúdica e que funcionou assim 100% com ela. Tem algumas irmãs, como eu estava falando no começo do vídeo, que utilizam o pozole, mas elas utilizam o pozole fazendo a questão do movimento elíptico. E é aí que eu quero chegar. Esse movimento elíptico, primeiro a gente tem que esquecer um pouquinho ele quando a gente trabalha com o pozole. Então, eu vou te mostrar como que eu faço, né, nas minhas aulas com as minhas alunas, em relação ao pozole, como é que eu trabalho essa questão do pozole. E aí sim você vai entender. Eu trabalhando essa questão do pozole, fazendo com que elas comecem a sentir o que elas estão solfejando, vamos dizer assim, quando você começa a sentir, quando você começa a ouvir, parece que faz mais sentido aquela questão do ritmo, da rítmica. Quando isso começa a fazer sentido, é aí que você começa a dar uma clareada e você vai entender como é que funciona a questão da divisão. Porque o que eu percebo na parte do MTS não é nem a questão da mão. A mão você fica aqui, beleza, você tá aqui no movimento elíptico, mas a questão de como você encaixa cada palavra que sai da sua boca, cada linguagem rítmica nesse movimento. E você precisa sentir isso primeiro para depois trazer para o movimento. Foi o que eu fiz com ela e deu super certo. Trabalho assim com a maioria das minhas alunas. Por que a maioria? Porque algumas não têm dificuldade, elas pegam assim super fácil, então não é necessário eu utilizar o pozole como complementação do estudo. Outras não. Eu gosto de trabalhar quando eu percebo que tem um pouquinho de dificuldade, tanto na coordenação quanto na questão de entender a linguagem. Então, eu já utilizo o pozole, certo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a questão do pozole, tá? Espero que vocês gostem.
e ajuda muito as minhas alunas, espero que ajude você também, que está iniciando, e você também, que é instrutora, que é professora, e que conhece o Pozzoli, mas que nunca pensou em utilizar nas suas aulas. Eu super recomendo, dá super certo, assim, as meninas super gostam, ela amou essa ideia, e depois que a gente treinou e passou por todas ou quase todas as séries do Pozzoli, tanto aquelas de compasso simples, quanto aquelas de compasso composto, que ela entendeu perfeitamente como funcionavam os ritmos. Aí eu peguei o MTS de volta e falei, agora nós vamos fazer o MTS. Resultado, claro, sempre positivo. Quando ela foi aplicar a linguagem rítmica no MTS, mesmo sendo lá no movimento elíptico, que ela não entendia, que ela não conseguia encaixar nada, eu não precisei falar nada, não precisei explicar mais nada referente à linguagem rítmica, porque ela entendeu, assim, de uma maneira que eu costumo brincar com ela, assim, agora você virou a professora e eu aluna, é como se ela estivesse me dando aula. Eu gosto de fazer essas brincadeirinhas, às vezes é importante também colocar os alunos, às vezes para te dar algumas explicações, como se você, professor, fosse o aluno e ele, aluno, fosse o professor, porque ajuda bastante na memorização de alguns assuntos. Então, super funcionou com ela e eu acredito que pode funcionar com você também, ok? Então, vou te mostrar agora como que eu fiz, espero que você goste. Então, vou mostrar pra vocês como é que eu utilizo o Pozzoli. Então, no Pozzoli tem lá a primeira série, segunda série, tem os exercícios 2x4, 3x4, 4x4 e assim sucessivamente, tá? Então, o primeiro exercício na primeira série é o exercício 2x4, né? Ou seja, ele vai ter 2 tempos, ok? Então, eu sou destra, na minha mão direita tá a minha caneta. O que eu vou fazer na mão direita? Eu vou bater os ritmos que aparecem na primeira série, né? No exercício 2x4. A minha mão esquerda vai ser a marcação, a mão que vai ficar marcando os tempos. Como assim? Quando a gente estuda com o metrônomo, ele não fica lá pi, 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 pi. Se deixar, ele fica o dia inteiro. O que ele tá fazendo? Ele tá marcando os tempos. 1, 2, 1, 2. Então, nós não estamos com o metrônomo agora. O meu metrônomo vai ser a minha mão esquerda, então ela não pode parar. Ela vai ficar aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Eu peguei uma prancheta, tá? Pra não ficar batendo na minha perna. Peguei uma prancheta. Fica a dica, né? Tem aluno que fica estudando e fica batendo na perna. Aí outro dia uma aluna minha chegou, nossa, eu não quero mais estudar o Pozzoli porque fiquei batendo na minha perna e ficou vermelho. Uso uma prancheta, tá? Então, para diferenciar, minha mão esquerda vai ser o meu metrônomo, ela vai ficar marcando o tempo aqui pra mim. E a mão direita vai ser a mão onde eu vou fazer os ritmos, ok? Então, se tem 2 tempos, tá? Eu tô acompanhando, pra quem não sabe, eu tô acompanhando a primeira série do Pozzoli, o exercício 2x4. Quem tem o Pozzoli, ou então só achar na internet, aí em PDF, depois vocês, quando assistirem esse vídeo novamente, acompanha lá o exercício 2x4 com o que eu estou fazendo, tá? Então, como que fica? 1, 2, 1, 2. E essa mão vai começar a marcar, ok? Tá, tá, tá. Tá, tá, ti, tá. Perceberam o que eu fiz? Fiz só um trechinho. Eu estou com a mão esquerda, eu tô marcando o tempo. Com a direita, eu tô fazendo a linguagem rítmica, né? Batendo a linguagem rítmica. E estou pronunciando também a linguagem rítmica, tá? A primeiro momento eu deixo pronunciar, né, em voz alta, para ir se acostumando. Depois tem, né, quando a gente faz a revisão do Pozzoli, eu tiro, não deixo mais elas falarem em voz alta a questão da linguagem rítmica, para elas fazerem só a questão do ritmo mesmo e a linguagem rítmica aqui, ó, mentalmente, para forçar mesmo, para ver se o que a gente aprendeu, que nós trabalhamos, né, se ela realmente está entendendo, mesmo que ela não fale. Por que isso, sendo que no MTS a gente tem que falar? Porque às vezes você pode estar tocando um hino, né, você pode estar no culto tocando e aí tá lá e você não pode contar a linguagem rítmica lá, falar a linguagem rítmica em voz alta, porque você tá no culto, mas você esqueceu, você conta ali rapidinho mentalmente, faz a linguagem mentalmente na sua cabeça e achou ali, descobriu qual que é o ritmo do hino, super certo, ok? Então, por esse motivo, eu faço das duas formas. No primeiro momento, quando apresento o Pozzoli, eu faço elas falarem a linguagem enquanto bate, né? Enquanto faz aqui os movimentos da mão.
E depois, no segundo momento, no repasse do Pozzoli, eu tiro, não deixo elas falarem mais, só mentalmente. Fica só a questão das mãos, tá? Mas o que é isso que você fez, Pro? Então, acompanhe no Pozzoli. Quem não tem acompanhado no Pozzoli, o que eu fiz? Eu fiz semínima, 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 pausa. Semínima, 2 colcheias, semínima, pausa. Percebe que eu tô trabalhando as minhas 2 mãos ao mesmo tempo, fazendo coisas diferentes? Ou seja, além de treinar a linguagem rítmica, é nesse momento que eu consigo trabalhar a coordenação motora. Afinal, nós somos organistas, temos que trabalhar mão esquerda, mão direita, pedaleira, que é o pé esquerdo, pedal de expressão, que é o pé direito, e ainda cantar às vezes, né? Não é obrigado, mas ainda cantar. Então, é uma coordenação motora, assim, fora do comum. Então, a gente tem que trabalhar isso também. Como a gente trabalha o Pozzoli, é excelente para isso, tá? Mas trazendo aqui, a grosso modo, né, para vocês, por exemplo, se eu fosse encaixar, né, eu encaixei aqui uma semínima, então uma semínima vai ser uma batida junto com a minha mão esquerda. É o que eu faço no metrônomo. O metrônomo fica lá, pi, 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 pi. Eu tenho que encaixar uma semínima. Tá junto? Se eu penso em encaixar 2 colcheias para uma batida, como fica? Certo? E se eu encaixo 4 semicolcheias para uma batida? Semínima, colcheia, semicolcheia, que é o nosso tafatife, 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 que é o nosso tafatife que a gente faz. Ou se eu for fazer o tatife, que é uma colcheia seguida de 2 semicolcheias. Então, mesma coisa, minha mão esquerda continua marcando. Tatife, 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 tá. Tá. Percebe que eu estou trabalhando a linguagem rítmica de uma maneira diferente, porque eu estou conseguindo ouvir e sentir o ritmo, como que ele fica, além de trabalhar a questão da coordenação motora. Então, essa é a ideia. E eu fiz isso inúmeras vezes com ela. Quando eu fiz isso, ela entendeu que quando eu preciso encaixar a questão da linguagem rítmica, né, dentro do tempo, que é a minha mão esquerda, eu consigo encaixar dentro do metrônomo, eu consigo fazer isso no movimento elíptico. Mas por que ela não conseguia fazer isso antes? Porque ela não entendia, ela não ouvia esse barulho que a gente está ouvindo agora, esse ritmo, ela não sentia. Então ficava tudo meio que sem sentido, meio perdido na cabeça dela. Então, funcionou fazendo isso. Depois tem outras séries e tudo mais, né? Mas eu vou fazer aqui um trechinho misturando, vou fazer uma sequência de semínima, colcheia, semicolcheia, né, que é o tá, tati, tafatife. Vou fazer o tatife, que é colcheia, seguido de 2 semicolcheias, depois fazer o contrário. 2 semicolcheias seguido de semicolcheia, de colcheia, perdão. 2 semicolcheias seguido de colcheia, que é o nosso tafati. Como fica? Primeiro, minha mão esquerda fica na pulsação, né, no metrônomo, marcando o tempo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, fatife, tá, fatife, tá, fatife, tá, fatife, tá, tife, tá, tife, tá, tife, tá, tife, tá, fati, tá, fati, tá, fati, tá, fati, tá, fati, tá. Ou então, 2, 3, 4. Taife, 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 e assim por diante. O importante é que essa mão, ela fica no automático. Ela tá aqui, ó, sempre, né? Sempre marcando o nosso tempo. E a outra mão tá sempre fazendo o ritmo, ok? Então, espero que você tenha gostado. Certo, amores? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. E aproveitando a dica de hoje, né? Aproveito para te falar que o meu curso de MTS está aberto. Uhul! O curso de MTS está aberto, porém, as vagas já estão no final. Tanto as vagas quanto as inscrições também. Então, se você ainda tem interesse no curso de MTS, acredito que dá tempo. Se você correr, dá tempo ainda. Então,
clica aqui embaixo nesse link. Então corre que dá tempo, se você tem interesse nas aulas nesse curso de MTS, então corre que dá tempo porque as vagas estão se encerrando, as inscrições estão se encerrando e as vagas estão terminando, ok? Beijo, beijo, fiquem com Deus e até o próximo Organistas Top 10.